Opa, tá me escutando de boa, Rodolfo? Estou escutando, estou escutando. É, o tema, qual que vai ser o título do podcast? Eu ainda não defini. O tema é meio que globalização, né? E a gente vai entrar Sim. no assunto da Superliga, né? Que talvez, eu não tenho certeza, eu não vi nada sobre se é a mais comentada, mas deve ser. Eu tenho certeza que deve ser um dos assuntos mais comentados na internet hoje. Eu tenho quase certeza. Porque, mano, caraca, eu acordei. Não, mentira. A primeira notícia que eu vi foi outra. Mas estou jogando PES 2013 enquanto estou fazendo esse podcast e conversando com meu querido amigo Rodotá e acabei de levar gol de um time não licenciado. E é assim que as pessoas do futuro vão ver os times de hoje em dia, como se fossem times não licenciados. Essa é a grande verdade. Olha só como tudo encaixa no contexto. Eu levei o gol por causa disso, só. E ó, eu vou comentar uma coisa. Sabe qual é o mais triste ainda? Jogadores como Iago Aspas, que são grandes jogadores, mas já mal são vistos, vão ser menos vistos ainda no futuro. Ah, Cara, sim. se hoje em dia ninguém sabe quem é Iago Aspas, no futuro, filho, não vai ter nem como. Ó, Infelizmente. acabou de ser Infelizmente. confirmado, né? O presidente da UEFA acaba de confirmar a proibição de nomes como Messi, Ronaldo, De Bruyne, Jesus, Alisson, Firmino ficarão fora da Copa do Mundo. O Vitor acabou de me mandar. Mas essa revolução do futebol, essa globalização da Superliga, né? Se é que eu posso falar Sim. assim, não sei se eu usei o termo errado, não sei, reflete muito no mundo. E como a gente, mesmo não gostando, a gente tem que se adaptar. Não tem o que fazer. Sim. Não tem muito o que fazer. Rodolfo, você gostou da ideia da Superliga, sinceramente? Mas é que tá. Eu não gostei. Mas vai acontecer. Sim. Então eu prefiro já gostar agora, e fingir que eu gosto agora pra pegar já um carinho, do que ignorar e ficar ali anos fingindo que não vai, mas vai. Reclamando É o o tempo futuro. todo. É, é o É que nem futuro. eu te falei antes dessa call que a gente já estava conversando sobre isso. É que nem a internet. Muita gente, eu aposto, eu não tenho certeza. Daqui não é certeza de nada, são dois amigos de 17 anos conversando. Então a gente não é especialista em nada, só estamos falando mesmo. E eu acho Apenas que, achismo. e depois eu vou entrar nessa parte de achismo, você me lembra no final do podcast, Rodolfo, tá, de entrar nessa parte de achismo que eu quero comentar um pouco. Tá. E um bêbado acabou de gritar na rua. Ele tá gritando ainda. Ele está xingando todo mundo, todos os vizinhos. Normal. Normal, mais um dia. Não é mais um dia no Brasil. Mais um dia no Brasil. Hein? E, cara, na época da internet, imagina a cabeça das pessoas quando chegou a internet. Não, mas vamos ser substituídos por robôs. Vamos ser substituídos por robôs. Ah, não vai dar certo isso. Eu prefiro do jeito que é antigamente, que não sei o quê. A internet, ela, querendo ou não, quebrou muitos empregos, destruiu alguns empregos, mas fez muitos novos. Então a gente tem que Sim. ver as coisas como oportunidades. E que nem o Rodotá falou há pouco tempo, que é uma coisa que a gente comenta muito, que toda energia e matéria não podem ser destruídas e sim transformadas. O mundo está mudando constantemente e se transformando constantemente. Logo, já era esperado. Infelizmente, alguns jogadores que já são meio desconhecidos hoje em dia vão se tornar mais desconhecidos ainda. Jogadores bons, mas, cara, acontece. E vamos ser sinceros, num mundo assim, é importante mais ter uma vida boa do que ser reconhecido totalmente. Mais importante ser uma pequena pessoa e fazer parte de uma grande coisa do que ser uma grande pessoa, literalmente, que vai ser cada vez mais difícil. E são raras as grandes pessoas que não são esquecidas, tipo Einstein, essas coisas.
Mas continua o raciocínio aí, Rodô, tá? Comente sobre. É igual futebol. Hoje você citou o Iago Aspas. Eu tenho certeza que nos anos 60, 70 tinha um jogador provavelmente melhor que o Iago Aspas que hoje ninguém comenta. Porque o tempo foi passando e só foi ficando os bons. Na memória, né? Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Garrincha, por aí vai. Então, caras bons, até mesmo muito bons, mas que não eram gênios, não ficaram para a história. O que é uma pena, porque o tempo foi passando, tudo foi mudando. Mesmo jeito que o Iago Aspas, como você citou, daqui a 30 anos, com a criação ou sem a criação da Superliga, muito pouca gente vai lembrar. Sim. Mas aí. Porque é. Não, continua. Perdão, 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 realmente. Não, Não, não fala, era fala aí. isso mesmo. Não, continua. Que eu. Que o tempo vai passando e só vai ficando aqueles que marcam de uma maneira muito especial. Aqueles que só estão lá, por melhor que sejam, apenas estão lá. Você tem que estudar muito para ler sobre eles, porque se não tiver a importância necessária para marcar uma época. Cara, mas tem que lembrar também que não é uma coisa totalmente horrível. Talvez seja um pouco injusta. Mas, cara, duvido que, alguém lembre o nome do tataravô e saiba o que ele fez. Por mais Sim, importante que ele seja. Tipo, tecnicamente olhando assim, é triste, mas se você pensar bem, por exemplo, o Iago Aspas, daqui a 50 anos ele não vai ser lembrado. Mas aí você pega na época de hoje em dia, para a família dele, atualmente, ele é muito importante, ele venceu a pobreza, ele fez grandes coisas. E ele fez parte do futebol. Então, só de fazer parte de uma coisa grande já é boa. Não é tão triste ser esquecido. Se for triste ser esquecido, a cada 100 pessoas que existe, às vezes 100 são esquecidas. Então, tipo, sim. sei lá, a gente tem que se preocupar mais em fazer parte de coisas grandes. Eu vou dar um exemplo, Harvard. Todo mundo conhece Harvard, mas você Sim. sabe quem estuda lá? Não, você não sabe quem estuda lá. E pouco Você importa. sabe depois que ele faz alguma coisa muito É importante. muito importante, mas Mas, várias pessoas já estudaram Harvard e a maioria nem sabe o nome, mas essas pessoas foram grandes mesmo assim. Marcaram, sei lá, a história da família delas ou marcaram a própria história. Vamos se preocupar em marcar nossa história, cara. Marcar nossa própria. Ah, e uma coisa. Putz, o Griezmann quer sair do meu time, aleatório. Mas, meu Deus, o Chelsea fez proposta, aleatório também. Vou ter que vender o eu vendi. Ronaldo, tá? Só que eu não tenho ninguém para ficar no lugar dele. PES 2013 é muito bom. Ah, isso vai mexer não só, ó, a Superliga, infelizmente, talvez acabe falindo alguns times menores, muitas pessoas vão perder emprego e, cara, até os jogos de futebol vão mudar. O PES 2013 que eu tô jogando, que já é relíquia, no futuro vai ser muito mais escasso ainda. Nossa, vai ser muita relíquia. Eu não sei se vai ser bom ou ruim, né? Aí vai depender. Ó, só um comentário pela coincidência aqui. Agora é a próxima partida do jogo, é a Supercopa contra o North London, que é o Arsenal aqui do jogo, né? Cara, a Supercopa mal tem relevância hoje em dia. Imagina de lá pra frente. Não vai nem existir. Nossa, Supercopa. Não vai nem ser lembrado. Nossa, com certeza. Isso é louco. Mas, Mas a gente puxou o assunto da Superliga para falar sobre globalização. exato. É, eh, acho que é o caminho natural do futebol, pegando como exemplo, a globalização interferir nisso, deixando com que, igual no Brasil, nos anos 60, 70, o mais importante eram os estaduais. Quando os estaduais se tornaram pequenos, quando surgiu a internet, quando viagens ficaram mais fáceis de fazer, mais baratas, o mundo foi se globalizando. Ou seja, com a globalização, os estaduais perderam espaço para as ligas nacionais e para a Libertadores. É a mesma coisa que está acontecendo na Europa. Só que o Brasil é muito grande. A Europa, os países são menores. Então é como se a Europa, os países da Europa fossem os estados brasileiros.
eles chegaram no nível que as ligas já não dão mais o sustento que eles querem. Então vale mais a pena fazer uma liga para o continente inteiro, só com os melhores, para ganhar mais dinheiro. Ah, mas então vai mudar tudo por dinheiro. E o que não mudou por dinheiro? Futebol, história do futebol, não mudou por dinheiro. Se fosse assim, Flamengo e Bangu até hoje seria um baita clássico. Só porque te tem história. Mas não, não é assim. E, e o mundo, o dinheiro faz o mundo girar, querendo ou não. É que nem se o futebol não fosse por dinheiro, por que o Cristiano Ronaldo ia se tornar jogador de futebol se não desse dinheiro? Eu vou dar um exemplo. Se eh, Cara, não faz sentido, porque ele queria sair da pobreza. Ele viu o futebol como um meio, mais do que o estudo e do que outras coisas. Se não fosse o dinheiro, pra que jogar futebol? Vamos ser bem sinceros. Sim. Pra quê? Ele não seria voluntário. Exato. Uma coisa é você, sei lá, jogar uma pelada. Ah, mas eu gosto de jogar uma pelada com meus amigos. E não sei o quê. Tudo bem, isso daí é lazer. Já aí já é outra história, um assunto totalmente diferente. Mas, cara, a gente tem que começar Você a ter o aceitar mais. trabalho de um jogador. Sim, a gente tem que começar a aceitar mais as coisas. Ó, o que a gente não pode aceitar são. Alô? Ou, tá bom, vou continuar falando. Voltou, voltou. Vou continuar falando. Continua. Ah, eu acho que a tela do celular tinha desligado. Que, olha, eu vou comentar uma coisa agora. É a mesma coisa que, putz, agora eu perdi um pouco a linha do raciocínio. Esse é o ruim de eu não anotar nada para fazer um podcast. Mas, tipo, as únicas coisas que eu acho que a gente não deve aceitar, que tudo vai evoluir. As únicas coisas que não deve aceitar é, sei lá, quando, caraca, é até difícil pensar em uma coisa assim. Não, quando o Hitler chega e fala o mundo novo vai ser sem judeu, você não tem que Judeus e aceitar. brancos. É, exatamente. É, Você chegou onde sem judeus e brancos não, sem judeus e pretos, do jeito que Hitler fala. É é, exatamente isso onde eu queria chegar. Tipo, isso a gente não tem que aceitar. Isso a gente tem que parar para gastar energia criticando e tentando revolucionar, tentando mudar isso. A Superliga não. sim. Não. Não, sinceramente não. Vai acontecer Superliga é só mais evolução do mais um futebol. efeito do. É, Boa, por mais que eu não goste eu dessa também não. evolução, ela vai Mas acontecer. provavelmente quem assistiu o estadual não gostou da evolução. Sim, o cara que assistiu o estadual com Pelé, ele olha hoje e fala: Porra, é sério que vocês não valorizam o estadual na minha época? Blá, blá, É, blá, blá. É a a mesma mesma coisa. coisa. Então, mas o que me deixa chateado é que, tipo, sei lá, vão olhar pro Cristiano Ronaldo daqui a 100 anos, talvez não, porque ele foi muito grande jogador. E falar, ah, Daqui a 100 anos, vão olhar com é desprezo. daqui a 100 anos, sim. Então, Vão a olhar com desprezo. 40 anos, não vão olhar tanto, eu acho, daqui a 40 anos. Talvez, né? Eu É, não sei, é tudo incerto. Mas isso é o mundo, ele é incerto. Olha, uma coisa que eu não sei muito a fundo, eu não tenho propriedade nenhuma para falar, é sobre como é que eu posso dizer isso? Sobre, puta, o mundo sólido e o mundo líquido, que é o mundo de antigamente as coisas eram mais sólidas, às vezes até mais difíceis, as pessoas talvez até davam mais valor, e o mundo de hoje é muito rápido, muito coisado. Isso é uma coisa boa ou ruim? Aí depende do seu ponto de vista, depende de como você utiliza isso a nosso favor, a seu favor, né? Então, a real é que a gente sim, tem que se adaptar ao mundo e parar de chorar. Essa é a grande verdade. Esse é o grande ponto. Não é a Superliga o ponto desse podcast. A Superliga só foi um meio, né, para a gente começar a falar um disso. exemplo. É um exemplo para a gente começar a falar disso. Quase gol do Iago Aspas numa Supercopa aqui no jogo. Isso daqui a 50 anos não vai ter relevância nenhuma. Tipo um gol do Marco Asensio Com certeza. na É, Supercopa. assistência do Lucas Vasquez. Ninguém liga. Não, a gente já não liga hoje em dia. Sim, sim. Mas, tipo,
Caraca, é normal essas coisas acontecerem. Eita, poxa, alguém levou um tiro? Não. Mas se sim, bem-vindo ao Brasil. Vindo ao Brasil. E é uma coisa normal, velho. Levar um tiro não. Mas esse Atualmente é. E não queria. não queria falar nada não, né? Mas atualmente é normal. Meu Deus, meu Deus. Mas, tipo, cara, a gente tem que começar a aceitar mais essas pequenas coisas, entre aspas, que na real são muito grandes. Mas Sim. a gente tem que levar como se fossem normais, porque realmente é normal. Tipo, aconteceu. Quais foram as revoluções? Eu não estudo muito bem história. A Revolução Industrial teve, né? A Sim, Revolução, quais Revolução foram os nomes Industrial. das revoluções? Ah, e você me Ah, quebra. viu? Eu sei que teve uma da Tá Ford. bom, eu não ligo pro nome das revoluções, mas a gente talvez esteja vivendo uma revolução mundial agora e a gente nem sabe, vai ser aprendida daqui a sei lá quantos anos nos livros de história. Um exemplo, claro, é tipo a pandemia atualmente acontecendo. Cara, a gente lia sobre peste negra nas escolas e pensava, que horror, ainda bem que isso nunca mais vai acontecer, ainda bem que eu não vivi essa pandemia. As pessoas vão olhar para o Hum. coronavírus e vão falar a mesma coisa. E talvez daqui a 50, 60 anos aconteça outra pandemia maior ainda. Eu espero que não. Mas talvez aconteça. Vai acontecer. Se eu não me engano, em média, acontecia uma pandemia a cada 70, 80 anos. É que essa deu uma atrasada. Provavelmente Mas, vai só atrasar mais as pandemias. Tipo, vai continuar acontecendo. é, Mas com toda a tecnologia que a gente tem, vai só atrasar mais. Infelizmente, milhares de vidas são perdidas. Milhares de vidas são perdidas. Além disso, sim, eu já falei, né, que milhares de vidas são perdidas. já falou algumas vezes. Mas, tipo, cara, infelizmente, acontece essas coisas. Não tô falando pra gente aceitar pandemias, calma. A gente tem que se cuidar, não fica saindo muito, não. Tem que se Tem que preparar. se Em preparar. média, a cada 70, 80 anos. Você teve 70, 80 anos para se preparar. Não se preparou. Exato, exato, exato. E a gente A tem que última parar de pandemia foi achar essa. que, tipo, nada nunca vai acontecer com a gente. É que nem eu. Eu nunca tinha sido roubado e pensava, não, é só se cuidar, é só. Mas todos estamos propensos a serem roubados, a morrer atropelado. Então a gente tem que ser um pouco Sim, mais frio em relação a essas mudanças, essas coisas. Não em relação à pandemia, pelo amor de Deus, tenham empatia com as pessoas que morreram, infelizmente. Foram muitas. sim. Tenham empatia, mas sejam frios em relação, tipo, a uma mudança de uma Superliga, por exemplo, a uma mudança de uma internet. É que eu não posso falar das mudanças futuras porque ninguém sabe, né? E primeiro gol do Busquets na minha carreira aqui. Primeiro gol do Busquets. Sim, ele já tá uma temporada e Craque. nunca fez um gol, mas ele dá muita assistência e participa do jogo. Mas, cara, é isso. A gente tem que se adaptar. E agora, para finalizar o podcast, que eu acho que está muito longo, 18 fucking minutos. Sim, Então, sim. a gente, ó, sobre ter credibilidade para falar de algum assunto e sobre coisa. É que nem alguém pode vir e falar, ah, mas esses dois moleques, porra, não sabem de nada, não tem um pingo de credibilidade para falar disso. Realmente não temos. Mas e daí? Vai dizer, eu vou Quem dar um tem? exemplo agora, só porque vai. É um exemplo bem. É sobre futebol também esse exemplo. Meu Deus, só exemplo sobre futebol. Mas que se dane. Mas, tipo, só porque alguém, uma pessoa, não sabe o que é impedimento, ou não sabe quantos gols o Cristiano tem na carreira, ou por qual clube o Messi jogou nas categorias de base, essa pessoa não pode opinar sobre futebol? Sim. Cara, a gente pode opinar sobre tudo, sobre todos, mas tem uma coisa, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que estar disposto a ouvir. Também não adianta chorar se alguém falar bosta para você. Mas Ah, é sim. aí que tá, entendeu? A gente tem tanta liberdade de expressão, então vamos usar, mas também não queira tirar o direito da liberdade de expressão dos outros.
Se você falou bosta, vai ouvir bosta. Se você deu a sua opinião, é que nem aqui. A gente deu nossa opinião. Pode chegar outra pessoa e ter uma visão totalmente diferente da gente. Isso é normal. Isso é normal. E é até bom a gente entender que tem outras pessoas com uma visão diferente do mundo. Sempre vai ter aqueles tiozão, ou até mesmo pessoa jovem, que tipo vai falar, mas que sei lá o que tinha mais relevância antigamente. Na minha época, a real é que as épocas passam. Por isso se chamam épocas. Logo, todo mundo tem, tem pode falar sobre política, sobre qualquer assunto. Você não precisa ler um livro para falar, mas ter credibilidade e saber do que está falando, aí já é outra coisa, entendeu? Você pode falar sobre o que você quiser, mas se você tem ou não credibilidade, ou é que parece muito coisadinho, né? Ai, você tem que ter credibilidade para falar sobre tal assunto. Ai, mas eu fiz tantos anos de não sei o quê e você não pode falar sobre isso. Isso me afeta. Entendeu? Tem toda essa parte, tem todo esse frescurento, esse nhenhenhé, mas se você quiser ter autoridade, né, para falar alguma coisa, tipo, sei lá, para dar uma. Aqui eu posso falar sobre qualquer porcaria que eu quiser, porque o podcast é meu e que se dane. Mas, por exemplo, para dar uma palestra sobre isso, eu não sou capaz, entendeu? Porque eu não entendo do assunto, eu não pesquisei a fundo. Para fazer uma palestra ou para escrever um livro sobre o assunto, eu teria que pesquisar um pouquinho a mais, um pouquinho não, muito a mais, fazer essas coisas para realmente chegar na conclusão. E é isso, o podcast vai ficando por aqui, mas antes, uma coisa muito importante. Vocês, 3 pessoas que ouvem meu podcast, exatamente 3 pessoas. Mano, na moral, eu não sei nem como vocês chegaram até aqui, mas eu quero agradecer. Agradecer porque esse podcast eu só fiz mais para, sei lá, guardar as coisas ou mais para. É como você sabe quando você está ensinando alguém e dizem que você aprende mais? É mais ou menos isso. E eu já quero agradecer logo de cara as pessoas que ouvem. E eu vou te falar uma coisa: se você ouve o meu podcast, eu quero que você vá no meu Instagram. Não tem nada lá, não se assuste. Não tem nada lá, não tem foto. Eu sou uma pessoa que existe, eu não sou fake, mas eu não posto nada lá. Mas faz o seguinte, me chama lá no Instagram e fala a sua opinião sobre o podcast, dê alguma coisa, ou só me dê um salve e fala, olha, eu que assisto. Porque eu fico muito curioso, porque eu vejo que gente dos Estados Unidos assiste meu podcast. Aí às vezes eu penso, mas que caralhas, como que minha voz foi parar aí? Isso é o foda da internet. Antigamente não tinha como isso. Se você escrevia num jornal da sua cidade, provavelmente não ia sair da sua cidade. A internet, ela nos deu essa oportunidade de eu estar falando. A A globalização. globalização nos deu essa oportunidade de eu estar falando aqui da minha casa e uma pessoa lá dos Estados Unidos ouvir. Então nem tudo é tão ruim como a gente pensa. Entendeu? É esse ponto que eu queria chegar. Caraca, olha só como é as coisas. Mas, enfim, eu só quero falar que se você tá me ouvindo, se você tá coisando, cara, por favor, me manda uma mensagem lá no Instagram e eu ainda não falei o meu Instagram. É Aquilin, minúsculo com 0 no lugar do O e underline. Aquilin 0 underline. Fala o seu aí, Rodotá, também, se as pessoas quiserem te chamar aí. Nem tenho Instagram. Então fala o Twitter. Criar um. Nem fodendo. Porque Nem tá bom, tá bom. ferrando. Mas é isso, galera. Obrigado mesmo. Se é que alguém acompanhou 24 minutos de podcast, tá maluco. Falou, falou, galera. Tamo junto. Ah, e me liga no Discord depois daqui, Rodô, tá? Ok.